Afinal, quando é que começa a experiência de um talento internacional? Esta é a pergunta que muitas empresas ainda não fizeram. Bem-vindos ao 7º episódio da série HR Needs to Know. No episódio passado falámos sobre 2 multiplicadores que podem transformar uma contratação internacional num sucesso ou num desastre: o custo e o tempo. Mas deixámos o mais importante para hoje, a experiência. Vamos fazer um exercício rápido. Quero que te coloques no lugar de um talento internacional. Imagina, recebes uma proposta de emprego incrível, salário excelente, projeto desafiante, equipa de sonho, vais mudar de país para trabalhar nessa empresa, enfim, estás entusiasmado. E agora? Agora começa o processo de visto. E é aqui, nesse preciso momento, que começa a experiência real desse talento com a tua empresa. Repara que não é no primeiro dia de trabalho, não é no onboarding, mas sim no processo migratório. Porque é aqui que surgem as maiores dúvidas, porque é aqui que se coloca tudo em perspectiva, porque os processos burocráticos são muito demorados. Se esse processo correr bem, é meio caminho andado para teres um talento satisfeito, produtivo e com maior probabilidade de o teres na tua empresa a longo prazo. Mas se correr mal, são várias as perguntas que vão surgindo. Mas se isto é assim no início, como será quando estiver a trabalhar lá? Será que são sérios? Será que fiz a escolha certa? E essas perguntas são críticas, porque transformam o entusiasmo inicial em desconfiança e a desconfiança facilmente vira arrependimento. É como convidares alguém para jantar em tua casa, mas depois deixares a pessoa perdida à porta ou então sem lhe dares indicações de como lá chegar. Como é que essa pessoa se vai sentir? Entusiasmada para o jantar ou vai questionar se realmente é bem-vinda? A verdade é que podes considerar o processo migratório como o teu primeiro teste de employer branding. Portugal e a Europa estão com as demografias envelhecidas, existe escassez de talento e mão de obra no geral, e se não houver políticas de incentivo à natalidade e as políticas de imigração se tornarem cada vez mais conservadoras, a situação ficará ainda pior. Muitos acham que este discurso sobre talentos internacionais é um exagero. Alguns dizem que as empresas não deveriam estar a dar tudo só para segurar os talentos internacionais. Acham que eles também têm obrigações, que deviam estar gratos por terem oportunidades na Europa, num país que nos acolhe. É claro que há responsabilidades de ambos os lados. E existem muitas pessoas que apenas querem um emprego e, para além disso, também é preciso ter noção de que as expectativas dos candidatos são diferentes. Um recém-licenciado pode preferir ter autonomia e fazer o processo por si, enquanto que um sénior que vai com a família vai precisar de um apoio completo. Vai querer saber onde os filhos vão estudar, onde a família vai viver, como vai ser a integração. Mas aqui o ponto é, isto não é uma questão de fazer caridade só para segurar os talentos. Trata-se de proteger o teu investimento e garantir retorno para o teu negócio. E aqui entra a marca empregadora, que basicamente é o que as pessoas dizem sobre a tua empresa, o que os candidatos pesquisam no Glassdoor antes de aceitarem a tua oferta. E porquê é que eu digo que a experiência é o multiplicador mais poderoso de todos? Porque tem impacto direto na tua marca empregadora. A experiência tem um efeito cascata, sendo boa ou má. Se um talento teve uma má experiência, pode ser que se transforme em 10 ou 20 que já não querem trabalhar contigo. E o mesmo acontece no sentido positivo. Estudos recentes sobre employer branding e realocações internacionais demonstram que a voz dos colaboradores tem 3 vezes mais peso do que a do CEO quando se trata de reputação da empresa. 3 vezes mais. Isso significa que a experiência má de um talento internacional durante o processo de realocação pode fazer mais estragos à tua marca do que qualquer comunicado oficial possa reparar. Depois de vários anos a trabalhar nesta área da imigração corporativa, eu percebi uma coisa. Quando os talentos se sentiam prestes a desistir ou desmotivados durante um processo migratório, não era por acaso. Havia sempre um padrão. E esse padrão tinha 3 elementos: falta de transparência, comunicação fragmentada e falta de visibilidade sobre o que fazer
e porquê. Falta de transparência porque os candidatos queriam saber em que estado está o processo, quanto tempo vai demorar, o que é que eu preciso de fazer a seguir e não recebiam respostas claras. Comunicação fragmentada porque havia vários e-mails para trás e para a frente, várias pessoas envolvidas em diferentes threads e o candidato acaba a sentir-se um ping-pong dentro do processo. E falta de visibilidade porque o candidato vai fazendo cada processo, mas sem conseguir encaixar cada peça para perceber, afinal, porque é que está a fazer o que está a fazer. E aqui está o problema. Não está no profissionalismo ou conhecimento que a pessoa que está a tratar do processo migratório tem ou deixa de ter. Simplesmente quando tens muitos talentos a fazer o mesmo processo ao mesmo tempo, humanamente, às vezes é impossível fazê-lo de forma igual para todos. Quase que podes comparar isto a uma pessoa que trabalha em vendas e que não tem um CRM para o ajudar a organizar o seu trabalho. Anda sempre com um caderno atrás, mas depois fica difícil ter clareza. Por isso é que eu digo muitas vezes que o trabalho de fazer sentir a pessoa acompanhada e apoiada no país de destino não é só da pessoa que está a tratar do processo migratório, também é e principalmente da empresa que o contratou. Mas afinal, como é que uma empresa que não entende de imigração pode apoiar um candidato sem terceirizar completamente essa função? E a resposta é simples: não precisas de deixar de terceirizar. A resposta, na verdade, está em escolher um fornecedor adequado que utilize a tecnologia de forma adequada e que te possa ajudar a teres visibilidade de tudo em tempo real, mas neste tipo de processos acaba por ser essencial destacares uma pessoa para se envolver e acompanhar cada processo de cada candidato. Segundo dados recentes de 2024, apenas 5% das equipas de mobilidade global estão a utilizar a inteligência artificial nos seus processos, mas 51% estão a planear integrar a inteligência artificial em breve, especialmente para automatizar tarefas administrativas. E isto significa que estamos num ponto de viragem, porque quando automatizas tarefas administrativas repetitivas, consegues ter tempo para dar apoio nos momentos certos, responder a dúvidas específicas, resolver problemas complexos e criar aquela experiência personalizada que faz toda a diferença. E se quiseres perceber como funciona uma experiência bem desenhada, com tecnologia, transparência e apoio real, marca uma demo gratuita com a Talent Journey. Obrigada por estares desse lado e até já!